levei 5 anos para descobrir o que eu vou te falar em alguns minutos, que eu ainda não sei exatamente quanto vai ser. Você está no despertar espiritual. Se você está fazendo terapia, começando a fazer terapia ou pretendendo fazer terapia, se você está naquele momento de olhar para si mesma ou si mesmo, de buscar respostas internas, então eu vou te contar algumas coisas que eu levei aí alguns anos para descobrir, tá? Então fique nesse vídeo, já deixa o seu like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo vai ajudar e também bota um coraçãozinho nos comentários para engajar esse vídeo e me ajudar aqui no YouTube, tá bom? Desde que eu mergulhei mais profundamente no autoconhecimento, isso foi em 2020, durante aí um meu processo de despertar espiritual e de atravessar a noite escura da alma, né? Eu passei a enxergar o mundo de outra forma, sob um novo paradigma. E, gente, claro que não é num passe de mágica, nós precisamos aprender algumas coisas e também reaprender outras coisas. Nós precisamos desconstruir nossa mentalidade, nossa forma de ver o mundo, conseguir atravessar e ter um domínio de si mesma, né? Ser o nosso mestre. Então eu vou trazer aqui para vocês 5 coisas que eu aprendi. Tem muitas, muitas. Talvez eu faça um segundo vídeo, mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser esse, tá? 5 coisas que eu aprendi durante esses 5 anos. Então vamos lá? Número 1, a primeira coisa. Olha só, gente. O mundo é um espelho. Tudo é uma grande projeção do que nós próprios somos, né? Eu só consigo ver o mundo a partir daquilo que eu sou dentro de mim. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa maldosa, cruel, eu sempre vou achar que os outros são maldosos e cruéis. Se eu sou egoísta, o outro também vai ser sempre egoísta. Eu nunca vou achar que o outro tenha uma atitude sem ter algum tipo de interesse, porque eu vou estar sempre achando que ele funciona da mesma forma como eu funciono. Então é sobre isso, nós só vemos aquilo que é nosso, que o nosso ego ainda vai levar um certo tempo para se acostumar com esse tipo de informação, né? Até as nossas células todinhas incorporarem esse tipo de informação, vai levar algum tempo. Mas é muito bom que a gente já comece a interiorizar, incorporar essa informação dentro do nosso campo vibracional para que a gente pare de brigar com o mundo, pare de julgar o mundo, porque esse julgamento só tem a ver com você. E quando, por exemplo, estamos naquele processo de apontar o dedo, de falar que fulano é isso, fulano é aquilo, blá blá blá, se nesse momento eu conseguir parar e falar, nossa, peraí, calma, calma, o que é que eu estou espelhando nessa pessoa que é meu, que está ali espelhando nela? Aí, gente, eu vou trazer esse olhar para mim. Olha que maravilha. É sobre isso o autoconhecimento. E aí, de repente, eu estou aqui trabalhando eu mesma, que sou a pessoa mais importante nesse processo inteiro. Gente, as pessoas vêm e vão nas nossas vidas, mas você vai ter que ficar com você por toda a eternidade. Então não adianta apontar o dedo para o outro ou dizer que o outro é isso ou aquilo. Não adianta, gente. Você vai ter que lidar contigo para sempre. É isso, gente. O mundo é um espelho, tá? A segunda verdade que eu aprendi nesses anos. Eu aprendi a olhar quem
que é o meu mestre? A quem eu estou servindo na minha vida? Ou melhor, vamos rever isso. Quem que está tomando as decisões por mim na minha vida? Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos supor que eu receba uma proposta de emprego, um trabalho muito bom, mas que vai me desafiar bastante. Vai me tirar da zona de conforto, eu vou ter que lidar aí com alguns medos meus, com algumas sombras minhas. E aí eu invento uma desculpa qualquer e digo, não é a hora, não é o momento ainda de eu entrar nesse trabalho. Não é melhor não arriscar. Enfim, quantas desculpas a gente dá para não fazer isso, certo? Não aceitar, por exemplo, esse trabalho. Quem que está aí decidindo, tomando essa decisão? Me diga, é a sua intuição? É a sua alma? É o seu eu superior? Ou é algum medo, alguma sombra, alguma ferida? Medo de não dar conta, né? As crenças limitantes, as bonitas das crenças limitantes, não é mesmo? Então veja, você está servindo as suas feridas. Outra coisa, quando a gente, por exemplo, está num relacionamento muito bacana, pessoa, gente boa, maravilhosa, calma, tranquila, fiel, e aí eu começo a sabotar esse relacionamento, eu traio a pessoa, eu faço um monte de M, porque tem algo lá no inconsciente que está de medo de que alguma coisa aconteça, ou de que essa pessoa que é muito legal vai te trair em algum momento. E aí às vezes até a gente trai porque a pessoa ali pode trair, então para eu não sofrer a traição eu já vou logo traindo. Você entende que isso são nossas feridas nos guiando? Gente, para mim isso é de explodir a cabeça. Quando eu penso assim, gente, eu tomei decisões na minha vida inteira praticamente por base de medo e ferida e crenças limitadoras. Aí a gente para e olha e fala, por que minha vida tá travada e não sabe por quê, mas tudo o que a gente faz praticamente tem a ver com feridas, são nossas dores, nossas sombras que estão decidindo. Quando, por exemplo, a gente aceita durante anos um relacionamento abusivo, tóxico, porque a gente não tem coragem de sair, porque também acha que não vai dar conta sozinha ou sozinho, tem filhos, muitas questões ali, muitas mentiras e lorotas da nossa mente, dizendo que não pode, que isso, que aquilo, que aquele outro, que se eu divorciar todo mundo vai falar, não posso ficar separada porque eu tenho filhos, blá, blá. Gente, é tanta coisa. E aí a gente passa anos numa relação abusiva, tóxica, extremamente, pode ser violenta. Por quê? Porque são nossos medos, nossas feridas nos guiando. Se você começar a perceber isso, dói pra caramba, né? Dói pra caramba a gente começar a perceber que a vida inteira, aquilo lá que eu perdi, aquele momento ali, eu fiz isso porque eu tava de medo, fiz um monte de M porque não soube lidar com aquilo. Beleza, são tudo aprendizados, gente, tá tudo certo, mas podemos agora aprender de outra forma, quando a gente tem conhecimento. E quando a gente tem autoconhecimento, nós podemos ir por um outro caminho. E essa é a maravilha do despertar, né? E do conhecimento e do autoconhecimento. Terceira coisa, gente, vai te ajudar muito no seu processo de despertar e de autoconhecimento. Gente, tudo é perspectiva. A realidade que você enxerga não é uma verdade absoluta. Não tem a ver com outros, tem a ver com você. Aí a gente volta naquela também na primeira coisa que é sobre... que é mesmo? Que é que o mundo é o espelho. Então,
tudo é uma perspectiva. Então, olha só, gente, vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, estou na bad, às vezes estou melhorzinho. O ideal é sempre a gente estar no caminho do meio, não ser tão afetado pelas emoções. Mas claro que isso é um processo, beleza, tá tudo certo. E quando eu tô na bad, quando eu tô num momento meio assim, tudo o que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo, não tem valor pra mim. As coisas que eu conquistei, parece que tudo fica um pouco, fica nebuloso. Aquilo que eu era grata, parece que eu não sinto mais gratidão, eu entro numa coisa mais de talvez reclamar, de ficar num mimimi. E aí também eu tenho que me destacar disso, né, dessa emoção negativa, dessa baixa frequência e falar, não, peraí, calma lá, não é bem assim. Vamos devagar. Eu estou julgando algo por meio de uma emoção que agora está me abatendo. Aí quando eu tô bem, quando eu tô legal, aí tudo fica lindo, né? Eu, Leonina, eu tenho a minha facilidade, a minha tendência a ver as coisas de uma forma mais positiva, né? Mais otimista. Eu tendo a ver as coisas mais positivas, então eu sou grata. Falo, nossa, até os meus desafios, aquelas coisas que não, né, estão meio trucadas, eu levo numa boa, eu tento enxergar de uma outra forma. Então, tudo é perspectiva. E o que muda essa perspectiva? Muitas vezes são as nossas emoções. Então, a gente julga as coisas por meio desse nosso emocional. E podemos julgar e ver as coisas a partir de nossas feridas também, né? A gente pode olhar, por exemplo, a conquista de uma outra pessoa de uma forma horrível. Ai, fulana conquistou tal coisa porque enfim, tem tudo fácil, e blá blá blá. Ou seja, a minha visão de vida, de mundo, a minha perspectiva, né? Julgando aquela situação. Então o mundo gente, a partir daquilo que é a nossa perspectiva. A realidade, ela é altamente adaptável. Então tem gente que fala assim, é porque essa é a realidade. Essa é a sua realidade. É a sua perspectiva. É a sua visão de mundo. E você está certo. Eu sempre falo isso. A sua visão de mundo, gente, está correta para você. E tudo o que você faz no seu mundo, gente, tem uma lógica, um porquê. Você vai ter explicações para cada coisa que existe no seu mundo, na sua realidade. Eu tenho as minhas teorias sobre o meu mundo, a minha realidade, e eu busco vivê-las. E você tem o seu mundo, a sua realidade, e você busca vivê-las. Então tudo é perspectiva. Esse negócio de essa é a realidade em que vivemos, para mim ela não é. Para cada um vai ser diferente. Eu tenho realidades diferentes, gente, às vezes até mudando de rua. Atravessando a rua é outra realidade. Não é assim? Outra realidade social, inclusive. Então, tudo é perspectiva. E isso é altamente mutável. Amo isso. Então, quando eu descobri que a realidade é mutável, falei, beleza, agora basta trabalhar a mente para conseguir moldar a minha realidade. A quarta coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. É o ponto exato que eu estou hoje. É muito importante que saibamos as nossas dores, né? Que a gente conheça as nossas feridas, as nossas sombras, né? Que a gente compreenda, nos leva a pontos de dor, né? O que nos dá gatilho, tudo isso é muito importante. E é importante sim, quem está nesse processo de autoconhecimento, trabalhar nessa situação, esse bloqueio aqui, vou fazer tal coisa, meditação,
aquelas orações, eu vou fazer o mantra X, eu vou fazer não sei o que. A gente está sempre fazendo isso. E é algo muito comum entre terapeutas, né? Inclusive, fazem isso o tempo todo, a gente troca muita ideia, maravilhoso. Porém, gente, eu tô num novo processo agora, que é algo que eu tenho trabalhado atualmente na minha terapia. E eu tive um insight mesmo, isso realmente, eu acho que agora a gente está começando a entrar em mim, buscar a evolução, o desenvolvimento, a reforma íntima, vamos falar assim, por meio das minhas potências. Eu passei 5 anos na minha vida muito nessa coisa de dor, olhar para dor, vamos olhar a dor, esse medo aqui, e esse bloqueio, e esse trauma, e essa situação X, sempre olhando para a dor. Às vezes eu fico me perguntando se não é a minha julgadora interna que arrumou um jeitinho de continuar apontando para mim as minhas imperfeições. Será? Não é uma autossabotagem? Eu toda a vida tá ali falando, tá vendo, Ana? Você precisa trabalhar isso aí, ó. Tá bloqueada aí. Continua bloqueada. Olha aí, ó. Tá travada nessa coisa. Você tá com medo. Será que não é uma sabotagem da julgadora interna também? Então, o que eu comecei a fazer? Vamos trabalhar as potências. Vamos olhar tudo agora. É isso, eu sou perfeita. Eu sou a perfeição do meu ser. Uma frase aqui para você. Uma frase de Saint-Germain, tá? Das afirmações do livro de ouro de Saint-Germain. Eu sou a perfeição do meu ser. Então, quando vem essa julgadora, essa moça que quer curar tudo dentro de mim, mas sempre tá ali apontando o dedo para mim, quando ela vem, Ana, tá vendo? Olha aí, ó. Olha só a travada aqui. Olha isso aqui que tá parado. Eu falo, eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou divina, eu sou alegre. E aí, gente, eu desfoco dessa... Ai, preciso me trabalhar nesse bloqueio. Porque enquanto eu tô falando, eu preciso trabalhar nesse bloqueio, será que eu não tô reforçando? Eu acho que eu tô reforçando. Então eu parei, é isso. Eu simplesmente não vou mais olhar tanto para isso como eu costumava, né, olhar. Então essa é a minha nova forma de trabalho a partir de agora. A partir desses tempos atrás, assim, que eu estou trabalhando dessa forma, né, mais focada na minha perfeição, na minha luz, nas minhas potências, naquilo que eu sou capaz, não no que eu sou incapaz, né, naquilo que eu tenho coragem, não no que eu tenho medo, né, naquilo que está caminhando na minha vida e não naquilo que está travado. Então a gente pode sim aprender a olhar mais para isso, tá? Claro, gente, sem aquela coisa da positividade tóxica, né? É como minha terapeuta também sempre fala. Nem tanto céu, nem tanto inferno. Vamos caminhar, é o caminho do meio, gente. O caminho do meio é a solução. Solução para tudo. Eu tenho muita facilidade de mergulhar nas dores, né? Eu sou uma legítima Perséfone. E se você quer saber qual deusa você é, gente, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho um link que vai para um teste que eu preparei para você, tá? Com as deusas gregas, tá? E todas representam um arquétipo da mulher, da alma feminina. E eu sou uma Perséfone, descobri que sou Perséfone, essa mulher que ama viver no submundo, né? Eu sou um pouco assim. E a quinta, então, vamos para a quinta. Gente, antes de irmos para a quinta, deixa o like aqui, gente. Deixa um like, compartilha aí com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo,
Deixe um coraçãozinho ou comente aqui o que você aprendeu também no seu processo de despertar. Vamos estabelecer uma conversa, um diálogo aqui, que pode ser muito produtivo, maravilhoso, tá, gente? E a quinta, olha só, gente, a quinta é o seguinte: estude. Acabei de falar das deusas, né? Estude arquétipos. Estudar arquétipos mudou minha vida, meu paradigma. Foi um negócio assim, explodiu a minha mente. Tudo isso explodiu a minha mente, porque eu sou uma pessoa que fala, nossa, que maravilha! Eu adoro conhecer coisas novas. E quando eu descobri o arquétipo por meio do tarô maravilhoso, essa sabedoria incrível, esse conhecimento, me trouxe essa sabedoria dos arquétipos. E aí hoje eu me vejo assim, olha só o arquétipo que eu estou trabalhando agora nesse momento, né? E ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, né? Arquétipos são como caixinhas. Deixa eu explicar para vocês. Ó, caixinha do arquétipo X, caixinha do arquétipo Y. Cada caixinha a gente vai carregar as informações concernentes a esse arquétipo. A energia todinha vai estar aqui. Então, no momento que eu acesso essa energia, que eu, entro aqui nessa energia, essa energia passa. Eu pego todas essas informações que estão aqui, dessa energia, modo de comportamento, modo de falar, modo de se vestir, modo de agir, de pensar, tudo. Todas essas informações vêm para mim. É um assunto muito complexo, não se trata só de comportamento humano, tem várias, várias linhas, formatos, são arquétipos. Todo arquétipo é uma caixinha de informações específicas sobre aquilo. Às vezes eu vivo um arquétipo porque o ambiente me coloca nesse arquétipo. Às vezes eu vivo um arquétipo porque eu escolhi então viver um arquétipo. Eu quero viver as informações que existem nessa caixinha. Vamos deixar essa um pouco de lado, eu vou viver essa. Essa energia. Tá cheio de conchinhas aqui. E aí eu acesso a energia, as informações. E aí, gente, eu incorporo, isso incorpora na gente. E se você acha que você não... porque isso não me afeta, eu não acredito. Gente, não tem nem o que acreditar, me desculpa. Tá perdendo tempo na vida, em conhecer. Não existe essa coisa de não acreditar em arquétipos. Porque eles nos influenciam, sim. Por que você acha que todo jornalista, por exemplo, ele se comporta muito parecido? Todo jornalista, os jornalistas de forma geral, você percebe uma energia ali de jornalista, uma forma de comportamento, uma forma de falar, uma forma de se vestir, aquela tendência de pensamento. É isso, gente. É isso. Um jogador de futebol, ele está no arquétipo de um jogador, ele vai se comportar muito parecido, e você vai ver um jogador aqui se comportando de um jeito e no outro lado do mundo muito parecido, se comportando da mesma forma. Não é uma questão de acreditar ou não, achar bobeira ou não, é perda de tempo achar bobeira. Então eu digo para você, estuda arquétipos e incorpore na sua vida você escolher aquilo que você precisa naquele momento. Por exemplo, o arquétipo das deusas, são arquétipos que falam de energias da alma feminina, tá? Cada uma trazendo a sua energia. Afrodite traz uma, Atena, por exemplo, traz outra. Cada uma vai ter um jeito de pensar, de ser, de conversar, de ver o mundo, perspectiva de mundo.
Isso é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Quando eu soube, né, descobri que eu era Perséfone, gente, caiu tanta ficha pra mim. E na verdade, assim, ó, bem falando francamente, foi um peso nas minhas costas que saiu. Porque eu ficava, gente, me martirizando. Por que eu era assim? Por que eu era daquele jeito? Eu vivia em crise existencial, gente. Eu vivia, sabe, eu mergulhava no meu mundo interno e ficava lá um tempão pensando, vivendo aquilo. Gente, isso é uma Perséfone na dor, na sombra. E claro, eu tenho hoje uma facilidade de acessar meu inconsciente, uma facilidade de lidar com a sombra. É porque eu sou uma Perséfone, que hoje estou um pouquinho mais Afrodite, que eu fiz o teste. Eu fiz o teste primeiro em 2019 e aí deu Perséfone, Afrodite e Ártemis. Agora mudou. Afrodite, Ártemis e Perséfone. Então eu tô um pouquinho hoje mais Afrodite, ou seja, mais aberta assim para o mundo, para as coisas do mundo, para os encantos do mundo, e não tão ali interno, né? Apesar de ter muito forte essa coisa do mundo interno, tá? Mas eu estou me abrindo cada vez mais. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha trazido alguns insights, coisas que para mim estão sendo descobertas, né? Apesar de sempre ouvir nos livros, os gurus sempre falam disso, a vida sempre é milênios, os gurus orientais sempre falaram disso, gente. Só que a gente está descobrindo isso agora, né? Cada um no seu processo também. E quando a gente descobre de dentro para fora e não de fora para dentro, por exemplo, lendo um livro, quando a gente tem esse insight, que é esse olhar dentro, né? Parece que é uma grande descoberta, sendo que os gurus já estão há muito tempo falando. Mas então eu faço aqui, então eu reforço essa voz, trazendo isso para vocês, que é muito importante que cada um que está no processo de autoconhecimento, de transformação pessoal, de reforma íntima, de desenvolvimento interno, é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? Então, gratidão, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho e comente, nem que seja com um coração, para deixar um carinho aqui pra mim, tá bom? Gratidão, fique na paz, fique na luz e até o próximo vídeo.